Deus é bom. Senhor, nós entregamos completamente nossa existência, nossa vida, nosso ser, tudo que somos, tudo que temos, entregamos ao Senhor. Que toda honra, glória, louvor, adoração, domínio, força, poder, tudo possa convergir ao Senhor Jesus, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas, e glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós entregamos tudo ao Senhor, papai. Nós consagramos esse estudo, essa live ao Senhor Jesus, e que somente o Senhor receba honra, glória e louvor, que o Senhor possa falar comigo, falar ao meu coração, falar também ao coração de todos aqueles que estão assistindo aqui ao vivo, e depois quando eu postar no canal, que todos que assistam sejam edificados, impactados, transformados, Senhor. Concedendo, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação na Tua palavra, no pleno conhecimento de Jesus. Nós te pedimos que possamos crescer em Cristo, nos entregar ao Senhor, compreender a Tua aliança e sermos renovados na Tua aliança. Que possamos, Senhor, compreender o Teu coração quando o Senhor nos ensina sobre esse assunto e fluir do jeito que o Senhor quer nas nossas vidas, na nossa existência, para que possamos cumprir, cada um que está aqui, todos, cumprir o propósito para o qual o Senhor nos criou. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Paulo Henrique, Deus te abençoe, está aí no Face, aqui no Insta, minha irmã, Deus abençoe, Andréia também. Oh, glória. Deus abençoe vocês. Estamos juntos. Glória a Deus. Vamos começar então. Aliança de sangue, um assunto maravilhoso demais para o meu coração. Hebreus 12, 24 é o meu texto base. Nós vamos ler bastante Bíblia, como de costume, viu, irmãos? Glória a Deus por isso. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido. Aliança de sangue com Cristo. Ele nos proporciona uma aliança de sangue. Nós do século 21, ocidentais, aqui, Brasil, nós temos pouquíssima noção do que é uma aliança de sangue. A aliança de sangue era praticada muito mais no Oriente. Antigamente, no tempo bíblico, tinha uma forma, uma exata forma, um método como ela era praticada. E eu vou ensinar aqui para a gente crescer em Cristo, crescer na aliança que nós temos com o Senhor. Mas a questão é que nós perdemos o valor do que é uma aliança de sangue, por não ser da nossa cultura. Nós perdemos o peso espiritual, nós perdemos o impacto, nós não sabemos o impacto que tem essa aliança, a força que ela é para a gente crescer no entendimento do coração de Cristo, daquilo que é a aliança de sangue, não do nosso achismo, daquilo que o coração de Cristo aponta para a aliança de sangue. Laiane, Deus abençoe sua vida. Thales deve estar aí com você, Deus te abençoe, Então, é algo tão pequeno para a gente, aliança, que a gente faz aliança com todo mundo. Para a gente mal existe, aliança. A aliança mais próxima que a gente tem é casamento e contrato. Mas, vamos ser sinceros, é quebrável, não é? A gente não quebra contrato? Toda hora. E casamento, quebra também? Quebra também, divorcia. O número percentual de pessoas divorciadas é surreal, é incrível o percentual de divórcios hoje. Pessoas conhecem, daqui a 3 meses está casado, daqui a 3 anos está divorciado. Então, infelizmente, nós não temos compreendido o peso da aliança, o peso daquilo que Deus considera como uma união. Vamos aprender hoje, em nome de Jesus, e não termos os padrões hereges do que é a aliança de sangue, mas termos os padrões divinos, os padrões do Senhor. Antigamente, a aliança de sangue era feita por proteção mútua. Vamos colocar aqui um povo procurava um outro povo para fazer uma aliança entre aquelas duas nações, entre aqueles dois povos. Ambos queriam ter algo em troca e dar algo. Então, por benefício mútuo, talvez proteção, eu dou dinheiro, eu não tenho proteção, eu sou fraco, nação fraca, mas eu sou uma nação rica, vou te dar bastante dinheiro e você me protege com seu armamento, seus exércitos. Então eles faziam alianças, para mútuo benefício.
para que todos ganhassem. Teve um missionário que ele foi para a África e muito entendido de aliança. Ele, antes de sair pregando o evangelho, ele foi um dos maiores pregadores da África. Ele passou a África inteira, ele descobriu rios, né? E ele ganhou uns milhões de almas, implantou igrejas, mas ele entrou lá fazendo alianças com líderes tribais, começando com alguns, depois os líderes tribais médios deram moral para ele, porque ele era um cara muito aliançado. Onde ele chegava, ele mostrava as alianças dele. Eu vou mostrar como é que é isso daqui a pouco, né? Aí os líderes médios foram aderindo a ele, e daqui a pouco os líderes muito fortes, aqueles líderes tribais poderosos, foram fazendo aliança com ele também, porque ele tinha dezenas e centenas de alianças. Então ele ficou muito respeitado, e pregou o evangelho na África inteira, né? Na prática, só para a gente saber na prática o cristianismo como que usou essa ferramenta. Então, algo muito maravilhoso. Se eu fizesse uma aliança de sangue, quem está aqui, ó, o Bruno, fizesse o Brunão, se eu fizesse uma aliança de sangue com ele, como que ia ser? Né? Tudo que é meu seria dele, tudo que é dele seria meu. Então, eu entraria na casa dele, que é a minha, com a nossa chave, porque eu ia ter a minha chave da casa dele, ia entrar, né? Ele ia estar lá pegando alguma coisa na geladeira, ia passar direto por causa da correria, ia lá na carteira dele, aliás, minha, ia sacar o nosso talão de cheque, né? O nosso cartão de crédito. E aí o Bruno ia virar: ô Luiz, tudo bem? O Bruno, beleza. Ia pegar o cartão e ia sair, como se nada tivesse acontecido. Ia sair com minha esposa, com meus filhos, para ir no cinema. E gastar um pouquinho, usufruir um pouquinho, poxa, daquilo que o Bruno juntou com a força do seu trabalho, porque afinal de contas tudo que é dele é absolutamente meu, né? Então isso é a aliança de sangue. Se ele tivesse filhos e eu tivesse filhos, quando eu morresse, ele ia ser o pai dos meus filhos, e se ele morresse primeiro, eu ia ser o pai dos filhos dele. Então tudo numa aliança de sangue é trocado. Tudo que é meu fica para outra pessoa, e tudo que é da outra pessoa fica para mim. Gênesis 2:24 vai mostrar uma aliança de sangue que é a que a gente mais conhece hoje, que é o casamento, né? Gênesis 2:24 diz: deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa, e se tornarão os dois uma só carne. Existe derramamento de sangue no casamento. Por quê? O ato sexual, segundo a Bíblia, é para o matrimônio, é para o casamento. E existem microfraturas no ato sexual que libera sangue ali no ato, e existe troca. Então é feita ali uma aliança de sangue. Esse é o principal. Não deveria ter divórcio, não deveria, né? Deveríamos ficar unidos com aquela pessoa, porque isso é uma aliança eterna. Olha, por exemplo, aqui, olha que triste essa noção. 1 Coríntios 6,16. Ou não há de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito: os dois serão uma só carne. Então, infelizmente, a pessoa que se une com qualquer outra, seja prostituta, seja hoje no nosso ambiente do século XXI Ocidente, ter relação com qualquer pessoa, é um ato eterno que Deus vai cobrar essas alianças de sangue no céu, né? É um ato eterno, e a pessoa faz às vezes por prazer, faz rápido, nunca mais vê a pessoa. Você vê milhares de pessoas machucadas, garotas feridas, pessoas arrebentadas, porque fica aquela aliança, fica na alma, o laço de alma fica, porque é algo eterno para ser feito em um compromisso eterno. Deus ensinou isso, e Deus não erra, tem um porquê e tem um propósito. Como as pessoas não compreendem e fazem errado, você vê pessoas suicidando, você vê pessoas machucadas, destruídas para um novo relacionamento, já entra destruída, é um lixo o relacionamento por causa da aliança de sangue que fez no passado e as feridas gigantes que a pessoa traz. Então, gente, é algo surreal. Isso fala um pouquinho do peso de aliança. E o Senhor não quer o fim de uma aliança. Não quer. Uma aliança é para ser eterna. Uma aliança é para ser para sempre. Malaquias 2,16 diz: pois eu odeio o divórcio, afirma o Senhor dos Exércitos. Mateus 19,6 diz: sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. 1 Coríntios 7,10: todavia ordena aos casados, não eu, dizendo o apóstolo Paulo, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Olha só, não vou entrar muito nisso, tá? No casamento não quero aprofundar muito nisso, mas só para vocês terem uma
noção. Então, como eram as alianças? Como eram as alianças antigamente? Agora que nós vamos entrar nisso. A forma de falar mais comum é cortar uma aliança, não é nem fazer uma aliança, é cortar uma aliança, é o termo mais usado. Por quê? Porque as pessoas começavam cortando a sua mão. Esse é o primeiro passo de 9 passos que tem a aliança de sangue, né? O primeiro passo era cortar a mão. Imagina uma pessoa com a mão cortada sangrando, você também com a mão cortada sangrando, e tocar nas mãos, misturar aquilo tudo bem misturadinho. Esse é o primeiro passo da aliança de sangue. Olha só, para falar, tudo, o seu sangue está dentro da pessoa e vice-versa. As doentes, a doença entra lá, já dele vem para cá, tudo. É um símbolo dizendo tudo que está em você está em mim. Nós somos irmãos de sangue. O meu sangue é o teu sangue, o teu é o meu. É uma mistura de sangue que simbolizava somos uma só carne. Somos uma só carne. O segundo ponto, né, o segundo passo era uma cicatriz. Uma cicatriz. As pessoas passavam pólvora, era pólvora ou cinza para ficar uma queloide gigante, ficar um calo bem grandão, para todo mundo ver que você tinha uma aliança. É assim, agora estou explicando, é assim que aquele missionário chegava nos lugares e ele ia ser morto. A história dele é grande e linda, mas eu não tenho tempo aqui. Mas onde ele chegava, o líder tribal queria matar aquele branquelo, né? Queria matar, quem que é esse branquelo chegando aqui? Quem que é? E muitos povos eram muito agressivos. Só que ele logo levantava a mão e via aquele monte de corte e seus servos todos cortados, porque nem cabia mais no braço dele. Isso é algo aceito, né? Desde a antiguidade, o seu servo está cortado, significa que eu estou, é a minha aliança, só que eu não tenho mais espaço no braço, eu uso o meu servo. Então ele chegava todo cheio de cortes, queloides gigantes, e os seus servos também, mostrando as alianças dele. Todo mundo, opa, esse cara eu enfrento e mato, mas com quem que ele está aliançado? Muito cuidado, muito cuidado. Então era para isso. O terceiro ponto é a morte de um animal. Eles matavam um animal e partiam esse animal no meio, separavam as duas metades, que cena, né? Separavam as duas metades e andavam os dois que estavam fazendo aliança em forma de 8, em volta dessas duas metades, em forma de infinito, para dizer duas coisas. A primeira, a nossa aliança é eterna, símbolo de infinito, e a segunda coisa que eles estavam comunicando é: se eu não cumprir a aliança, ou você não cumprir os termos da nossa aliança, você está vendo aqui esse animal morto? Vai ser eu, ou vai ser você. Aquele que descumprir vai ficar como esse animal. Ô Pedro Henrique, beleza, meu querido? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode mandar dúvida, pode mandar perguntas, gente, pode interagir, tá bom? Em nome de Jesus. Fátima, Deus te abençoe, do Clério. Ô bênção. Oi, tudo bem? Podem mandar perguntas, viu, gente? Eu vou aqui falando, aí na hora que eu já respondo uma pergunta. Vamos lá. Às vezes o Antigo Testamento deve ser esquecido, como guardar o sábado, não cortar a barba, tal. Beleza, esse é um assunto grande, tá? Eu vou até te passar meu telefone, anota aí, Pedro Henrique, 983527907. Anota aí, porque aí é assunto bem grande. Aí eu posso te falar, poderia trazer um ensino sobre esse assunto, mas Gálatas, Romanos, Hebreus vai dizer que nós estamos na lei de Cristo, estamos livres da lei de Moisés. A lei de Moisés é um aio no original grego significa babá, que conduz as leis, a lei mosaica conduz para Cristo. Paulo fala: ó insensatos Gálatas, como que vocês saíram da graça para a lei? Como que vocês se converteram? E como que vocês cresceram em Cristo, estão fluindo no Espírito, nos dons espirituais? Foi pela lei ou foi pela graça? Então, foi pela graça, é a resposta. Então, por que vocês voltaram para os rudimentos da lei? Quem enganou vocês? Então, tem 1 trilhão de textos. Você tem que ler a Bíblia como um todo. Se você ler só lá atrás, você vê uma lei e fala: opa, uma lei, tenho que obedecer. Aí você continua lendo e os profetas vão dizer: vou mudar a lei, vou escrever não mais na pedra, mas no coração. Em Hebreus vai dizer: ficou enfadonho, o sacerdote levítico era falho e tem que ter mudança para um sacerdócio novo e eterno, da ordem de Melquisedeque, não mais de Levi, que os levitas que davam a lei de Moisés, né, fluíam no templo de Salomão, etc. Mas agora
a ordem de Melquisedeque, que aponta para Jesus. Jesus, Melquisedeque, é uma teofania de Jesus. Falei bem rápido, mas eu te explico melhor. Me chama lá no zap, beleza? Qualquer dúvida, estamos aí. Só que essa é muito grande de responder. Não vou conseguir aqui. Então, continuando, falei da morte de um animal. E o próximo ponto, o próximo passo, troca de vestes e de armas. O que significa a troca de vestes e de armas? Só o Márcio entrando aí, o Brunão, meu querido, Deus te abençoe, vocês são bênção. Freitas, Teliginha, Deus abençoe. O que significa? Nós estamos falando dos termos da aliança de sangue. São vários termos, eu já falei que tem que corta a mão para misturar o sangue, faz uma cicatriz para mostrar que eu tenho uma aliança com você, a morte de um animal, você anda em volta das duas metades em forma de infinito, para dizer que a aliança é eterna e que quem descumprir essa lei vai ficar com esses animais mortos. Agora troca de vestes e de armas. Troca de vestes significa, estou te dando minha identidade, o que eu sou. As vestes falam quem você é. Então, eu estou te dando a minha identidade, a minha proteção também, porque naquele frio tinha a questão da túnica, né? Tem algumas vezes que falam, não dê a túnica, dê a outra roupa, mas a túnica não pegue de quem te deve, porque vai morrer de frio. Era muito importante naquele contexto. Para a gente meio que não entende isso, mas é muito importante. E a arma também representa defesa, segurança. Por isso esse símbolo de troca de vestes e de armas. Próximo termo, troca de nomes. Troca de nomes. Tudo que está dentro do nome, imagina, tinha um cara no meu seminário que ele chamava, esqueci o primeiro nome dele, Valadão. Lá no meu segundo seminário, lá no Carisma. E aí o sobrenome dele é Valadão, ao respeito. E ele estava cometendo umas folgadices lá, o mestre dando algumas ordens, ele andando no meio do corredor, ligando na frente. Aí o pessoal, o que é isso? Gente, respeita o Valadão. Então, tudo que está incutido no nome da pessoa vai para outra. Imagina você com o sobrenome Gates. Imagina aí, sua filha casa com Bill Gates, aí vem o sobrenome Gates. O que está incluído, o poder que está incluído nesse nome? Muito grande, né? Então, como no casamento, que a mulher troca o nome e toma o sobrenome do marido, algo muito importante. Gente, olha o peso da aliança de sangue. A pessoa trocava o nome. É muito surreal. Próximo passo, termos da aliança. Quais são os termos? O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu te proponho e o que você me propõe, né? Ó o Brunão aí, ó. Glória a Deus, meu amado, glória a Deus, Bispo Martinho, que honra ter você aqui, Deus te abençoe, viu? Que honra. Então, o próximo passo era os termos da aliança de sangue, né? Ó o Brauzinho, cara, o Marlon, brother, é o MB? Que isso, hein, velho, que honra. E se não for o MB também, que honra ter você aqui, Brauzinho, é o MB, o Marlon, né? Então, glória a Deus, os termos da aliança, aquilo que eu tenho que fazer e aquilo que você tem que fazer. E também tem as maldições pelo não cumprimento da aliança. Se não cumprirmos, vai acontecer isso com você. O pessoal era bem criativo. Você vai morrer assim, assado, seus filhos vão ser vendidos, sua mulher vai ser não sei o quê, a sua figueira vamos tomar toda a sua casa. O pessoal era bem criativo na hora da maldição. Próximo passo, refeição cerimonial. Era feita uma refeição, assim como no casamento, depois tem a festa, né, para ter testemunhas e o alimento ali, né, normalmente era feito com pão e vinho, que simbolicamente representa o corpo e o sangue da pessoa. Onde é que eu vi isso? Eu já vi isso em algum lugar no livro que eu li, mas agora não estou lembrado. Vamos passar para o próximo. Memorial. Fazia-se um memorial, aspersão do sangue em, normalmente, uma árvore. Tem outras formas, mas normalmente uma árvore, porque ela é um ser vivo que dura muito mais que um ser humano. Então, toda vez que passavam pela árvore, viam e se lembravam daquele memorial. Eu tenho uma aliança com Abraão, eu tenho uma aliança com Bruno, estou passando na frente dessa árvore, me lembrei, né? Bem assim. Então, vamos para alguns exemplos aqui
rápidos de aliança bíblica, porque eu quero entrar em Jesus. Tem a aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, Palestina, que eu não gosto desse nome, é um pouco antiteológico, mas alguns teólogos tratam assim, e davídica, né? Olha com Abraão, Salmo 105, 7. Ele se lembrará para sempre de sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Agora olha uma aliança entre dois homens, Davi e Jonatas. 1 Samuel 18:3. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas amava Davi como sua própria alma, e Jonatas se despojou da sua capa, que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Vocês estão vendo termos da aliança, amados? Esse texto aqui, ele foi utilizado por aquela igreja de homoafetivos, que aceitam o homossexualismo, a homoafetividade, falam que é bênção. Eles usaram esse texto aqui, porque Jonatas tirou suas vestes, até seu cinto. O que está acontecendo aqui? Sem entender a profundidade, sem entender contexto de época, contexto da Ásia Menor, lá há 5.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás. Oi, Juliana, minha prima, Deus te abençoe. Então, por não entenderem os novos termos de uma aliança de sangue, por não entenderem a cultura de época, eles pegam um texto totalmente sem contexto, com a mente brasileira, com a mente secularizada do século XXI, totalmente perdida, lê esse texto e fala, então tá aí, sem entender a profundidade. Meu Deus do céu, uma aliança. Em 1 Samuel 20:16, assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Glória a Deus, alianças de sangue. Você vai começar a ler a Bíblia, irmão, diferente, vendo os termos da aliança em tudo que é local. Quer ver um texto que talvez você não entendeu? Quando Abraão dá ovelhas fêmeas para Abimeleque e fala, minhas ovelhas vão ser listradas, para colocar no meio das suas ovelhas que são todas brancas. Aí você lê aquilo e, que é isso? Que doidura! Deixa eu continuar lendo. É um termo de aliança, eles estavam fazendo uma aliança de sangue e era um ato memorial, porque toda vez que nascesse uma ovelhinha malhada, o Abimeleque ia, Abraão. Toda vez que nascesse uma malhada, Abraão, ele ia lembrar da aliança, assim que é feito os memoriais. Você vai ler a Bíblia de outro jeito agora, toda hora você vai esbarrar em alianças de sangue, termos de aliança entre Deus e vários homens, entre homens e homens, é surreal. Então, agora o que a gente quer? A aliança de Cristo. Nós temos uma aliança com Jesus Cristo. Se você não tem, nós vamos fazer hoje, em nome de Jesus, nós vamos orar no final. Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor são para os que o temem. Em outra versão fala, os segredos do Senhor são para os que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança de sangue. Deixa eu ler aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, Brunão. Você é o cara. Bênção. Então temos uma aliança com Cristo. Como eu já disse, a aliança tem benefícios para todos. Normalmente o mais fraco que busca o mais forte para fazer aliança. Vem me proteger, vou te dar ouro, vou te dar alguma coisa, me proteja nas guerras. Mas com Jesus foi diferente. É o único no universo. É a exceção do universo. O mais forte buscou o mais fraco para trazer todos os benefícios para a gente e ele perdeu tudo. Não tem sentido a aliança que Jesus fez conosco. É dessa aliança que a gente está falando. A gente tem que ter temor a Deus, irmãos. A gente tem que ter entendimento do que está acontecendo, do que Jesus fez, do que a palavra nos mostra. Senão a gente fica muito leviano, muito sem temor. Não, beleza, Jesus morreu por nós, glória, Já conversando com pessoas, conversando com pessoas e falando, não, Jesus já morreu, é universalismo, e todo mundo vai ser salvo. Sem fazer aliança, sem aliança de sangue. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Beleza, João 3,16. A pessoa não quer ler o versículo 19, que fala, este é o julgamento, que a luz veio à terra. A luz veio aos homens, mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, e muitos são perdidos, a porta estreita. Então, as pessoas não querem ler a Bíblia inteira.
chama catolicidade. Você lê ela inteira e vê os contextos para não produzir uma doutrina com base num texto só, texto sem contexto, o que vira heresia. Então, é isso aí. Vamos lá. O corte da carne. Eu vou mostrar aqui que Jesus passou pelos 9 termos da aliança, né? Os 9, né? O corte da carne. Para começar, né? Vamos lembrar de Isaías 53, 4 e 5, né? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores carregou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e traspassado, ou moído, traspassado é melhor tradução, moído, traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, moído por nós, rasgado por nós na cruz do Calvário. Segundo ponto, cicatriz. Cicatriz, as marcas que ficaram nas mãos de Jesus. Tio Wilson, Deus te abençoe, meu tio, família toda aí presente, glória a Deus. Então, as marcas na mão, olha Isaías 49:16, que lindo. Veja, eu gravei vocês nas palmas das minhas mãos. Amado, seu nome está tatuado nas palmas da mão de Cristo. Se você já aceitou, já confirmou Jesus como seu Senhor, seu Salvador, seu Mestre, você quer viver para Ele, viver pela palavra, viver por Cristo, viver pelo reino. Então Ele cravou, foi por você que recebeu Jesus no seu coração. Se tem alguém aqui que ainda não recebeu, hoje é o dia de você confessar Jesus Cristo e firmar essa aliança de sangue com Ele. Muito lindo, você ter o seu nome tatuado nas mãos do Deus vivo. É lindo demais. Os furos são essa marca. Agora perceba algo incrível. Quando Jesus foi trucidado, arrebentado, desfigurado na cruz, você viu o filme do Mel Gibson, né? Paixão de Cristo, mostra só um pouquinho do que é a dor que ele passou. Eu tenho uma pregação sobre isso que até dura demais, do sofrimento real que Jesus passou, né? Mas enfim, não vou entrar muito nisso não, né? Mas o que acontece é o seguinte, repare que ele veio com um corpo de glória depois que ele morreu e ressuscitou, um corpo diferente, que os discípulos nem reconheceram. Olha, Lucas 24:15, caminha comigo. De repente, Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado. Mas eles não sabiam que era Jesus, porque Deus os impediu de os reconhecerem. Não reconheceram. João 20:14. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Essa é Maria. Não sabia que era Jesus. Não o reconheceram. E agora vamos para Tomé, né? São Tomé, João 20:25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir o sinal nos cravos das mãos e não puser a mão no lado, no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Mais para frente um pouco, então dirigiu-se Jesus a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê minhas mãos, estenda a tua mão e coloca do meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas seja crente. Então, olha as marcas que ficaram. E eu te falo o seguinte, de todas as marcas que Jesus foi ferido, com a coroa que arrebentou a testa dele, ele foi socado, batido com caniço, ele foi estraçalhado nas costas, porque o chicote ele tem pedaços de osso. Então não é chicotada, irmão, não é chicotada, não é isso, era para matar. Pegava e cravava na carne, arrancava a carne das costas todas, assim que era a coisa. Então ele ficou totalmente desfigurado e trucidado. E cadê as feridas? Sumiram todas quando ele voltou com o corpo de glória, mas ficaram, que coincidência, apenas os furos nas mãos e o corte no lado, que representa a aliança de sangue. Os termos da aliança, é a cicatriz eterna. E o lado é outra coisa que não dá para falar muito agora, mas é a vinda de Cristo e da igreja, que eu já expliquei em algumas ministrações no meu canal YouTube, que é a vinda da igreja, quando sai sangue e sai água, fala de aliança de sangue, e água fala do Espírito Santo, a vinda do Espírito que vem junto com a noiva. Se alguém tiver dúvida nisso, me chama depois que eu explico melhor, né? Então, é lindo demais o que Jesus faz, meu irmão. É lindo demais. Só ficam as marcas das cicatrizes. Oh, glória! Glória a Deus! Tem alguém aí que ama Jesus para dar um glória aí? Aleluias! Aleluias! O próximo ponto, a morte de um animal.
Quem que morreu? O Cordeiro eterno, Jesus que morreu, nosso Cordeiro Pascal, 1 Coríntios 5,7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Aqui nós vemos que a aliança é inquebrável. Acompanhe meu raciocínio. Aqui na morte do animal, nós vemos que é uma aliança eterna e inquebrável. Olha que linda. Gênesis 17:7. Vou pegar a pessoa de Abraão para te mostrar isso. Estabeleceria a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Um pouco mais para frente, e seria o Deus deles. De sua parte, disse Abraão, guarde a minha aliança. Está vendo termos da aliança? De sua parte, disse Deus a Abraão. Eu li errado. Disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança. Esse é o termo que Abraão tem que cumprir. O dele, de Deus, é guardar a descendência, né? Tem outras partes dessa aliança, né? Te darei muitos filhos, tal. Vamos ver aqui. Gênesis 15:5. Agora me acompanhe. Esse aqui é o texto mais importante que nós vamos ler hoje. William, Deus te abençoe, meu irmão. Gênesis 15:5. Então o Senhor levou Abraão para fora e disse, olhe para os céus, conte as estrelas se puder contá-las. E disse, assim será a sua posteridade, aliança. Está mostrando o termo da aliança. Eu vou fazer isso, eu vou te dar esse benefício. Muitos filhos. Mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como? Eu pulei para o versículo do 5, eu pulei para o 8. Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? E o Senhor respondeu, olha a resposta de Deus, irmãos. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui ou já foram embora? Tem alguém aqui? Olha a resposta de Deus. Traga-me uma novilha. Peraí. Se você lê isso sem entendimento de termos da aliança, você fica doido. Né? Senhor, como saberei que você vai cumprir a promessa, que terei muitos filhos? Me traz um boi. Quê? Como assim? Um boi? Né? Eu estou com fome. Me dá aqui uma capa de celular. Obrigado. Não tem muito sentido quando você não entende os termos da aliança, mas quando você entende, você fala, opa! Deus está fechando uma aliança com Abraão. Ele está trazendo um animal para ser morto. Traga-lhe uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais. Não dá para entrar em detalhes o que significa cada um, o que cada um aqui tem uma figura, não dá, tem que avançar. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio. Opa! Abraão entendeu, já estava cortando eles no meio, vou fazer uma aliança com Deus eterno. Isso é demais. Cortou-os pela metade e deixou as metades uma diante das outras. As aves, porém, não as cortou no meio. As figuras, eu não vou entrar, representa o Espírito Santo, mas eu não vou entrar nisso não. Ao pôr do sol, um profundo sono, eu pulei para o versículo 12, amados. Pulei para o versículo 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Presta atenção, amados. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina numa terra alheia. Será reduzida à escravidão, será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão de lá com muitas riquezas. Que bênção! E você irá para junto dos seus pais em paz. Que bênção! Será sepultado em boa velhice. Que bênção! Aleluia! Termos da aliança. Eu vou te dar isso e isso. Eu estou te dando isso tudo. Por que pôs ele para dormir? Por que pôs ele em um sono profundo? Observe. Pulei para o versículo 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles animais. Deixa todas as câmeras verem o que eu estou fazendo. O símbolo do 8, o símbolo do infinito. Fogareiro fumegante, tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência dessa terra, desde o Egito até o rio Eufrates. Uou! O que é isso? Era para Abraão e Deus andarem em forma de 8 ali. Mas, se Abraão anda e faz essa aliança com Deus, Abraão ia descumprir a aliança. O homem consegue manter a aliança e cumprir e ser santo para sempre pelas suas próprias obras? Não. Romanos 3,23 diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nos profetas diz,
Ninguém busca a Deus, ninguém, suas obras são como trapos de imundícia, então não conseguimos, irmãos. Ia dar errado a aliança, e Abraão ia ter que morrer como aquele animal. Então quem que Deus manda no lugar de Abraão? Substituição. Houve algo, sacrifício vicário, substituição. Houve algo substitutivo, vicário, sacrifício vicário. Foi Jesus que andou ali essa tocha fumegante, porque o nosso Deus, diz a palavra, é fogo consumidor. Será que eu trouxe esse versículo? Não, mas é isso. Nosso Deus é fogo consumidor, Jesus é fogo consumidor. Lembra que Deus se manifestava com uma coluna de fogo para conduzir o povo de Israel? De novo, mesma coisa, ele trouxe Jesus para substituir, porque Jesus, ele pode suportar quando o homem quebrar a aliança. Porque se Abraão quebra a aliança, nós concluímos que ele vai ser partido ao meio, certo? Deus não quer isso, até porque Jesus vai vir como um menino aqui na terra para cumprir o grande propósito de salvar a humanidade na descendência de Abraão. Abraão não pode morrer. Então Jesus vem no lugar e o homem peca. O que acontece com Jesus? É partido ao meio, é morto. Acontece o que acontece no termo da aliança. O não cumprimento vai ser partido no meio, como esse animal aqui, partido no meio como testemunho vivo do oitavo termo da aliança, sétimo. Então, Isaías 53, 4, 5 de novo, versículo 5 já. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Né? Ele foi ferido, nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e transpassado pelas nossas iniquidades. Entendeu mais profundamente Isaías 53, 4, 5? Não é só cura, cura também, está falando de cura, mas está falando de aliança de sangue, do termo. Por que ele foi partido ao meio? Traspassado significa partido ao meio, porque se remete à aliança de sangue eterna que Abraão fez com o Deus Todo-Poderoso. E Jesus tomou o lugar de Abraão. E Abraão pecou na figura da humanidade. Abraão e todos nós, toda a humanidade, pecamos, descumprimos as leis de Deus. E aí, quem fez essa aliança com Deus tem que morrer e ser traspassado. E foi Jesus que tomou o nosso lugar. Aqui remete à cruz de Cristo, o sacrifício vicário. Ele nos substituiu. Aleluias! Aleluia! Vocês estão aqui comigo? Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus, Ágata entrou. Deus te abençoe. Né? Então, ele tomou o nosso lugar. Próximo termo da aliança, troca de vestes. Já falei, significa proteção e trocar sua identidade. Né? Jesus foi despido da sua deidade. Ele deixou de ser Deus e veio à terra como homem. Né? Filipenses 2, 6, 5. Seja o vosso procedimento como de Cristo, que estando em forma de Deus, não se exaltou ser igual a Deus, antes se aniquilou a si mesmo, tomando forma humana. Ele se despiu da sua deidade e em forma humana foi humilde até a morte e morte de cruz. Né? Hebreus 10:5 também diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta o Pai não quiseste, tu não quiseste, mas um corpo me preparaste, um corpo físico. Ele tirou sua roupa, não foi mais símbolo, ele não tirou roupa de forma simbólica. Eu troco minha roupa com você, simbolizando troca de identidade na nossa aliança de sangue. Não, ele trocou mesmo suas vestes, o seu corpo. Né? Muito lindo. Filipenses 2,6, acabei de ler. Né? E ele ficou nu. Você vê que quando ele foi para a cruz, nos filmes a gente vê que tem uma tendazinha, né? Tem uma cuequinha. Não tem cuequinha, ele ficou nu. As pessoas ficavam nuas na cruz, o que nos lembra um símbolo da aliança que ele fez conosco. Foi despido. E a Bíblia, já reparou que a Bíblia trata com mais cuidado esse assunto, detalhado? Fala, eles tiraram as vestes de Jesus, colocaram uma escarlate, bateram nele, fingindo que ele era rei, tiraram a veste escarlate, colocaram a veste dele de novo. Por que a Bíblia dá tanto detalhe disso? Depois tiraram as vestes, partiram ela em pedaços, porque era uma roupa muito cara, com fios de ouro, etc. Não vou entrar nesse detalhe. E aí repartiram entre si. Mas o linho, a roupa de linho era tão fina, que não tinha nem costura, que aí eles tiraram sortes para ver quem ficava com ela, para não rasgar. Isso é tão importante que isso está profetizado há 3.000 anos atrás. Eles vão tirar sortes para quem vai ficar com sua veste. Olha isso.
É muito doido. Se você não entende todo o contexto, você esbarra nesses textos e não entende. O que você pensaria quando você visse Abraão partindo um monte de bicho no meio? Como você sabe que vou ter filho? Parte uns bichos. Aí ele dorme, passa fogo no meio dos bichos. Como é que você vai entender? Então, nós temos que, a palavra de Deus, nós temos que escavar para buscar o ouro mais fundo, né? Os escavadores, eles ficam muito no raso, tiram só umas pepitinhas, mas aqueles que escavam lá no fundo tiram grandes pedras preciosas e ouro grande. Então nós, em contrapartida, vamos ser revestidos com as vestes reais. Tem uma parábola que fala, né, que Deus chamou, o rei chamou as pessoas que eram pobres e colocou vestes de reais para eles entrarem ali na festa real. Isso é isso, essa parábola aponta exatamente para isso. O outro texto é 1 Coríntios 15, 52. Eu estou falando um pouco rápido, viu, amados? Mas é que eu quero avançar, tem bastante coisa. Pois é necessário que esse corpo corruptível, o nosso, se revista de incorruptibilidade. E que esse corpo mortal se revista de imortalidade. Imortalidade. Nós vamos trocar de corpo, de veste, e pegar um corpo eterno. Olha que troca de veste mais real, que era essa mesmo, né? Lembre-se, Jesus jamais terá o corpo espiritual que ele tinha antes de descer do céu. Jamais. Ele veio com um corpo humano, largou o espiritual, veio humano, e agora ele tem um corpo de glória. É diferente, que atravessa paredes, lembra? Come, não tem sangue, ele deixou todo o sangue na cruz, né? Tem as mãos vazadas e o lado, é um corpo diferente, é um corpo de glória. Nós vamos entender melhor isso no porvir. Paulo fala isso, não tente entender. Vai ser no porvir, vai ser parecido com o de Cristo. Então ele abriu mão para sempre, e nós também vamos ter um corpo para sempre diferente, um corpo de glória. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Seremos semelhantes a Ele. Glória a Deus. Glórias a Deus. E Apocalipse fala que receberemos um linho finíssimo quando descermos com Ele, ali um pouco antes da guerra do Megido, do Armagedon. Apocalipse 19:8. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Depois o que vem? Troca de nomes. Troca de nomes. Como no casamento existe troca de nomes, também teve com Deus. Perceba algo incrível. Deus se diminui do seu nome poderoso e toma um nome humano. Olha aqui, Mateus 22:23. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Como que você reconhece o Deus Todo-Poderoso? Pelos humanos. Ele tomou o nosso nome. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E ele pega características dele, características divinas que só Deus tem, e coloca no nome dos homens. Olha a troca de nome, coisa mais linda. Abrão, ele troca o nome de Abrão para Abraão, de pai exaltado, uma piada, porque não tinha filhos, né? Para pai de multidões. Quem que é pai de multidões? Deus. E ele coloca esse nome em Abrão. Jacó, que significa usurpador, trapaceiro, para campeão ou príncipe. Quem que é príncipe? Jesus. Nosso Deus é eterno, e ele coloca a deidade do nome no nome de Jacó. Simão, que é inconstante, débil, para Pedro. Petros, pequeno fragmento de rocha. Quem que é rocha? Cristo é a rocha. O Novo Testamento fala, a rocha que acompanhava vocês no Antigo Testamento, essa rocha é Cristo. Muito lindo. Saulo, que significa o grande, para Paulo, o pequeno, de grande para pequeno. Jesus era grande no céu, a deidade em nome se diminuiu para corpo humano e frágil e morreu por nós. Também fala de humildade, né? Lindo demais, troca de nomes para se unir a nós, para sermos um só. 1 Coríntios 6:17, entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. João 17:21, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que sejamos um com eles, né? Enfim, Jesus troca, Ele abre mão de ser chamado Filho de Deus, e Ele é chamado de Filho do homem, para que nós possamos ter a oportunidade de sermos chamados Filhos de Deus. Jesus abre mão disso para que a gente seja chamado Filho de Deus. Já reparou?
que a Bíblia trata Jesus como filho do homem, tantas vezes, filho do homem, o filho do homem, é por causa disso, por causa desse termo da aliança. Ele abriu mão de ser filho de Deus para que nós fôssemos os filhos do Senhor. Aleluia! O outro termo da aliança são os termos, a conversa, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer. Aí são várias as passagens que Deus nos dá ordenanças, né? A principal delas que eu quero citar é quando ele acaba de ressuscitar e fala: todo poder me foi dado no céu e na terra. Por causa disso eu ordeno agora: ide em todo o mundo, pregar o evangelho em todas as nações. Nossa função de difundir o evangelho é a palavra. Visão de reino, irmãos. Sétima, maldição pela quebra da aliança. Falamos disso bastante já em Abraão, como que Jesus acabou colhendo tudo e foi traspassado no nosso lugar, né? Então, depois você vai ler em Deuteronômio 28, lê o capítulo inteiro, do 1 ao 15, versículo 15, são só as bênçãos da aliança com Deus. Do 15 ao 80 milhões é só pedrada. Olha o tanto que Deus é criativo para amaldiçoar. Meu Deus. Então, a gente tem temor a Deus mesmo. Refeição cerimonial é a ceia do Senhor, irmãos. É a ceia do Senhor. É a ceia eterna. Aleluia. Quando a gente vai lá, né? Não quero entrar muito nisso, mas uma vez por mês deveria ser todas as vezes. A Bíblia diz: toda vez que se unirem, vocês em memória de mim, façam a ceia do Senhor. Toda vez que reunirem. Mas a gente faz uma vez por mês, no último domingo, também na Lagoinha Céu Azul, faz numa quarta-feira, acho que é a terceira quarta-feira. Então a gente faz poucas vezes, mas por questão de logística, né? Mas enfim, todas as vezes a gente deveria discernir. Quando a gente toma o suco de uva, né? Não é nem vinho, a gente toma o suco de uva, que remete ao sangue de Cristo. E o pão, que remete ao corpo de Cristo, nós estamos nos lembrando da aliança de sangue, do corte da aliança, que um dos termos dela é comer. Né? Eu esqueci de falar isso no começo. Uma das coisas que se fazia também na aliança é cortar um pedacinho da carne da pessoa, e você comia um pedacinho da carne da pessoa, mastigava cru mesmo, e a outra pessoa também cortava um pedacinho da sua carne e te dava para você comer, né? Só que Jesus faz isso num simbolismo, porque não somos canibais, né? Mas era muito usado isso nas alianças de sangue, né? 1 Coríntios 11, 24 em diante fala da ceia do Senhor. Não vou ler para a gente avançar, quero terminar. Apocalipse 19, 7. Regozijemos, eu amo isso aqui. Vamos alegrar-nos e dar glória a Deus, pois chegou a hora, o casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Esse aqui é o momento final, porque se ali na ceia está firmando a aliança, quando a gente estiver no porvir, na vida eterna, nós vamos ter uma festa que dura 7 anos, dizem Apocalipse, com tudo que é comida, bebida, frutas, tudo que há, e a maior felicidade inimaginável que nós vamos ter, né, nesse ato final de cerimônia da nossa aliança de sangue. Nós, noiva de Cristo, vamos estar casados com o Senhor. Isso é lindo demais. 9, memorial, aspersão de sangue numa árvore. 1 Pedro 2,24. Ele levou nossos pecados no madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas chagas fomos sarados. Ele aspergiu o sangue no madeiro. Gálatas 3,13. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meu Deus, engraçado, né? Era na árvore que se aspergia o sangue, era o mais comum. E ele foi na madeira, na cruz, que aspergiu o sangue. Então, finalizando, foi consumada a aliança. A gente viu Jesus chorando, lágrimas de sangue no Getsemane, né? Logo depois de fazer a ceia do Senhor, que aponta para a aliança de sangue que ele fez com o ser humano. Ele chorou gotas de sangue porque ele sabia que ele ia se afastar de Deus. Ele sabia ali a tremenda pressão sobre ele. Por isso que em João 19,30 ele fala: está consumado, eu morri para salvar a humanidade. Está consumado o Antigo Testamento. O irmão me perguntou: está consumada a lei mosaica, né? Então, muito forte, muito tremendo tudo que Jesus fez e o que ele sofreu, né?
perceba que é a única vez que Jesus chama o Pai de Deus é na cruz. Ele fala, meu Deus, por que me desamparaste? É a única vez na Bíblia que ele chama o Todo-Poderoso Pai de Deus. Por quê? Porque ele estava pela primeira vez na história do universo, pela primeira vez e única, ele estava afastado de Deus por causa do pecado que ele absorveu da gente. Então não era mais intimidade de Pai, era Deus. Ele nunca tinha ficado afastado. Mesmo quando ele veio na terra, de certa forma um pouco afastado, mas estava sempre em oração e com o Espírito Santo nele. Então depois ele voltou ao terceiro céu e está ao lado do Pai. Então naquele momento ele ficou afastado. Naquele momento ele ficou totalmente longe do Pai e chamou ele de Deus. É inacreditável, né? Incrível. A única vez na Bíblia. Deixa eu partir aqui para a gente finalizar. Então nós temos todas as heranças juntamente com Cristo. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Eu termino aqui, vou fazer uma breve parábola. Teve uma mãe ovelha que teve um filhotinho, né? Teve uma ovelhinha, estava amamentando. E uma outra mãe ovelha teve várias filhotinhas, não só uma, várias. Só que essa mãe ovelha morreu. E aquelas várias filhotinhas ficaram órfãs. O pastor, que é muito sábio, entendido, ele tira a lã da ovelhinha, da mãe que estava amamentando, e distribui nas outras ovelhinhas órfãs. Ele corta a lã delas e distribui nas órfãs. Porque a ovelha, apesar de ser bem cega, ela tem um faro muito bom. Então, quando ela cheira aquelas ovelhas órfãs, ela dá de mamar também para as órfãs, achando que é as suas. E é assim que o Senhor nos vê. Quando Ele olha para nós, Ele não nos vê o pecado que nós temos. Ele não vê nossa queda. Ele vê a lã da ovelha que foi morta, do cordeiro que foi morto eternamente. Ele vê o sangue de Cristo que está revestido sobre nós. Ele vê o sangue de Jesus Cristo sobre mim e sobre você. E Ele nos dá perdão dos pecados, Ele nos dá vida eterna. Por isso que 1 João 1,9 diz, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu quero te falar essa noite, meu irmão. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o tamanho, saiba da gravidade dele, saiba que o pecado afasta de Deus. Por isso que Jesus ficou afastado de Deus e chamou o Pai só de Deus. Então, nos afasta do Pai, nos afasta da vida eterna. Não menospreze o pecado, mas coloque o tamanho da força, do poder, da aliança de sangue e do sangue de Cristo muito maior do que o pecado. Qualquer pecado que você cometeu, o Senhor está pronto para perdoar. O Senhor está pronto para perdoar. Eu quero orar aqui hoje para a gente entregar isso ao Senhor. E com o entendimento de aliança de sangue, a aliança que Ele fez conosco, a gente puder participar dessa aliança. Quem já é cristão, refazer a sua aliança, se fortalecer a sua aliança. Eu estava no erro, estava desviado, estava fraco, né? E quem ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, deixa eu te falar, Romanos 10,9 diz, se com sua boca confessar Jesus como Senhor e com o coração crer que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. João 1,12 diz, aqueles que receberam Jesus, Deus deu a eles o poder de terem sido feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Não se confunda. O mundo não é cheio de filhos de Deus, como diz o jargão, criaturas. Por isso que a Bíblia diz, ide em todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, para que se torne filho. Marcos 16,15 em diante. E agora, você que ainda não aceitou Jesus, você pode aceitar. Nós vamos orar juntos. E você que estava afastado, você pode voltar nos caminhos do Senhor. Você que está firme na rocha, se fortalece ainda mais. Reative a sua aliança. Eu faço na minha oração, irmãos. Não sei se foi ontem ou hoje mesmo, direto eu oro, Senhor, nós te aceitamos como Senhor e Salvador. Parei, minha esposa, meus filhinhos, só fico olhando, escuta, Davizinho começando a orar. Eu te aceito como Senhor e Salvador. A gente fala isso. Então eu quero orar e você repete. Eu vou fazer para você saber o que eu vou falar, para não falar mecanicamente. Vou fazer uma oração de confissão de Cristo, para o seu nome ser escrito no livro da vida. Só isso, para o seu nome ser escrito no livro da vida, para você firmar uma aliança de sangue com o Senhor. Você firmar essa aliança eterna com o Senhor. Eu vou orar e você
Repete em nome de Jesus. Fala: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu aceito o Senhor no meu coração. Eu firmo esta aliança de sangue com o Senhor esta noite. Senhor Jesus, eu quero andar nos teus caminhos e viver eternamente com o Senhor. Escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro e me conceda a promessa do Espírito Santo e que eu possa cumprir os propósitos eternos que o Senhor tem para a minha vida. Assim eu oro e te recebo, Jesus. Receba essa aliança de sangue em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém e amém. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Não esquece dessa Santa Confissão. Se você quiser me dar um feedback, me mandar no zap, né, no meu canal Cordeiro e Leão por Luiz Henrique. Quem não é inscrito, se inscreve lá, que eu mando muito alimento, muita palavra, 4 vezes por semana, 3 vezes por semana tem post lá, tem filmagens, tem vídeos para edificar sua fé. Você pode mandar mensagem lá para mim, ou no meu zap, 983527907, fala: Luiz, eu aceitei Jesus. Ora por mim, me dá uma direção, o que eu faço agora. Eu estou aqui para te ajudar, para orar pela sua vida, para te abençoar todas as formas que eu puder. Eu vou terminar aqui com um texto, vai fechar o tempo, está acabando aqui, eu estou com 5 celulares aqui, cada um numa rede social, mas eu vou ler isso aqui, se der tempo, para a gente ficar com isso. Romanos 8,38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Nada pode te separar. A aliança é eterna. Se você firmar uma aliança com o Senhor, todos os seus pecados que você já cometeu serão lavados no sangue de Cristo. Não seja para você brincar com Deus, né? Mas todos os seus pecados do futuro, porque nós somos errados, também serão lavados. Você vai ter vida eterna. Com muito temor, porque a graça não é de grila, é de graça. E João fala em 1 João: digo isso tudo não para que vocês pequem, mas se pecarem, tem um justo advogado junto ao Pai. Então, santo não é aquele que não peca, é aquele que busca com toda a sinceridade do coração não pecar. Só Deus sonda isto. Com toda sinceridade, busca melhora, busca viver para Cristo, segundo a palavra dele, e não segundo as doutrinas desse mundo. Não segundo o que o mundo fala que é certo, não o que a Bíblia, a palavra, fala que é certo. É o que busca. Nós vamos pecar, nós não vamos conseguir aqui e ali. Todavia, se lava no sangue de Jesus, nos erros e nos pecados, e busca sinceramente a mudança, o arrependimento, no original metanoia, mudança de mente. Fique com isso no seu coração. E agora você é de Cristo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.